Olá pessoal, estamos ao vivo aqui para mais um webinar técnico no Embarcados, para você que desenvolve, né, que trabalha com eletrônica. A gente tem o orgulho de trazer diversos conteúdos, né, relacionados à nossa área e promover o desenvolvimento de novas soluções aí no Brasil utilizando eletrônica. E hoje é um dia muito especial aqui no Embarcados, que nós vamos receber 3 pessoas aqui, tá, para fazer a apresentação para vocês sobre bancada de eletrônica profissional, os equipamentos e ferramentas essenciais que cabem no seu orçamento. Nós vamos fazer essa apresentação, né? E para isso, né, a Newark, a Lateri e também a Multicomp convidaram Newton C. Braga, que é do Instituto Newton C. Braga, que dispensa apresentações. Professor Newton aí, que é uma das pessoas mais conhecidas da nossa área. É uma satisfação recebê-lo aqui. Tá? E nós vamos receber também David Granger, que é desenvolvedor de negócios da Newark para a Multicomp. Tá? Ele está lá nos Estados Unidos, vai participar com a gente aqui, dar uma palavrinha também rapidinho aqui no webinar, né, sobre a Multicomp. E vamos também trazer a Caroline Jabur, que é da Lateri. Ela vai também falar com vocês aí, convidar vocês aí para eventos, né? Eles vão estar na FIE também, então vai ser bem legal poder trocar essa ideia. Nesse webinar, você vai aprender como escolher melhor a sua bancada de eletrônica, vai saber um pouco também sobre seguranças no trabalho, armazenagem e manuseio dos componentes, tipos de instrumentos e ferramentas e a utilização correta dos instrumentos na bancada, tá? E, ao final, a gente vai ter uma surpresinha para vocês. Aí eu vou escrever aqui no chat para vocês. Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar o webinar, tá? Falando que esse webinar é promovido pela Newark, tá? E aí em parceria com a Lateri, que é representante exclusivo da Newark para o Brasil e Paraguai. Nós vamos começar o webinar agora, então deixa eu convidar para a sala Caroline Jabur. Carol, vem para a sala. Oi, boa tarde, gente, tudo bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação rapidinha aqui, porque eu acho que todo mundo quer escutar é o professor Newton Braga, né? E saber aí como montar a bancada e o que tem de bacana na parte de instrumentos. Como o Thiago falou, a gente vai estar presente nessa próxima edição da FE, que vai ser de 18 a 21 de julho. E, inclusive, todos os instrumentos, né, todos os tipos de instrumento vão estar no stand, né? A gente está trazendo justamente porque é muito legal não só ouvir, mas ter a oportunidade de ver também esses instrumentos. Eu acho que muitos conhecem aí a Farnell Newark do Brasil, né, que encerrou a operação aqui no Brasil depois de quase 20 anos, em 2015. A Lateri é uma equipe toda formada dentro da Farnell Newark e que, com o encerramento da operação aqui, pelo motivo de que aqui eram 20 mil itens, lá fora 1 milhão, então realmente tem mais lógica operar através do estoque central, mas a corporação pediu para que a gente formasse uma empresa para representá-los. Então é isso que a Lateri é, um escritório avançado da Newark, aqui no Brasil. E muitos perguntam, por que Paraguai? Né? Porque Paraguai tem uma indústria de chicotes elétricos muito forte. Né? A maior parte dos chicotes elétricos de automóveis não é mais feita no Brasil, e sim no Paraguai. E a Newark é muito forte na parte de conectores. Né? Então é por isso que a gente também abraçou aí Paraguai. E apesar de mais conhecida, talvez, no Brasil, aí, pela parte de componentes, né? É bom lembrar que a gente tem uma área muito forte de teste e medição. Tá? E é um prazer estar tendo a oportunidade de trazer isso de volta. Né? A Farnell Newark, ela era muito forte em teste e medição com Keysight, com Tektronix, né? E é um prazer poder trazer isso de volta, mostrando aí a linha da Multicomp, em conjunto com o professor Newton Braga, que a gente escolheu, a gente convidou, na realidade, para escrever um livro, e ele vai falar sobre isso também, tá? Então, com isso, aqui vocês têm o meu contato, meu e-mail, o convite para nos visitar na feira, que vai ser bem bacana essa edição. Eu quero chamar o David Granger para falar umas palavrinhas para vocês. David, please. Obrigado, Carol. David? Boa tarde.
Good afternoon. My name is David Granger, and I'm the business development rep for Private Label, or Newark's Multicomp Pro and Legacy brands. I wanted to talk to you a little bit about Multicomp Pro. Multicomp Pro and our Legacy brands are Newark's own branded product, ranging from SMD chip resistors to spectrum analyzers and 75,000 products in between. Many of these products are used on today's professional workbench. É isso aí, pessoal. Então eu vou traduzir enquanto o David fala, tá, para vocês. Ele é desenvolvedor de negócio da Newark para Multicomp, e a Multicomp, né, tem diversos produtos, né, incluindo resistores chip SMD, até analisadores de espectro. Então tem um range grande de instrumentos, com 75 mil SKUs, né, dentro dessa linha, e todos visando o profissional que trabalha aí com eletrônica. Multicomp Pro has an extensive range of test equipment and measuring equipment available, some of which will be on display at the FIEE conference in July. So please come down and see it, see what we have to offer. Some of the equipment shown on the display on the screen right now is going to be there available. We'll have oscilloscopes, we'll have handheld test equipment, as well as soldering equipment. And that will all be available to see at the show with Caroline. Pessoal, então a Multicomp vai estar junto aí com a Lateri, né, e a Newark, no stand da Newark na FIEE. Então a gente convida aí vocês para estarem presentes na FIEE. Só um instantinho, é do dia 18 a 21 no São Paulo Expo. Então visitem lá o stand F38 da Newark, que estará todos esses instrumentos que o Granger mostrou aí para vocês. Obrigado. Thanks, David. Obrigado, pessoal. Então, vamos chamar então agora Newton C. Braga. Gostaria, por favor, professor, que você ligasse a câmera e o microfone e começasse a apresentação. É contigo. Em primeiro lugar, quero agradecer os embarcados, né, e a Caroline Jabur pelo convite para fazer essa apresentação, né, de instrumentação, né, e falar da bancada do profissional de eletrônica, né? Todo mundo que trabalha com eletrônica precisa de uma bancada. Então, a gente lembra, né, que lá no passado, né, eu vou dar um pouquinho antes algumas curiosidades históricas, né, que no passado não havia eletrônica, havia no início da era da eletrônica, os laboratórios de eletrônica eles eram multidisciplinares, né? O eletrônico trabalhava com química, com mecânica, né? E tinha lá um local de trabalho que tinha ferramentas de tudo quanto é tipo que você pode imaginar. Isso aí foi evoluindo, porque a eletrônica ela se especializou muito, se tornou assim muito dedicada a um determinado tipo de trabalho, que permitiu que as bancadas se tornassem menores e mais equipadas com os recursos apropriados. Mas hoje nós estamos numa fase da eletrônica bastante avançada, em que os recursos que o profissional usa eles podem variar muito, e depende do tipo de trabalho a ser realizado. Você pode ter desde aquela mesinha que você tem lá no seu canto do seu quarto, em que você faz um trabalho, vamos dizer, assim, com uns recursos menores, até ter uma empresa em que você precisa de recursos mais avançados, mais recursos, de acordo com aquilo que você faz. Para que vocês tenham uma ideia, se você tem a sua bancadinha lá no seu quarto, você precisa apenas de um alicate ou de uma pinça. Mas dependendo do trabalho que você vai fazer, existem centenas de tipos diferentes de pinças. E existem muitos tipos de alicates, de outros tipos de ferramentas que você vai utilizar. Basta dizer, por exemplo, as chaves, né? Vocês têm a chave Phillips, as chaves hexagonais, as chaves Allen, e tudo isso aí tem que ser levado em conta na hora que você monta o seu canto de trabalho. O seu canto de trabalho é a sua bancada. Como é que você vai escolher uma bancada para você trabalhar? Você começa pensando naquilo que você vai fazer. Em segundo lugar, você vai pensar no local que você tem disponível. E, finalmente, você vai pensar também em alguns recursos especiais que envolvem tanto a segurança, né, como também, certo, o próprio fator que é
a possibilidade de você ter aí elementos externos que influam no seu trabalho. Por exemplo, vocês podem ver aí pela figura, né, que aí nós temos uma bancada típica, né? Não é a bancada menor, nem a bancada maior. É a bancada típica. Vocês veem lá que, inclusive, existem recursos para que você tenha a proteção sua e dos circuitos com que você vai trabalhar. Você precisa estar num local ventilado, você precisa ter recursos contra o acúmulo de eletricidade estática. Você precisa ter recursos contra eventuais trabalhos que você faça com substâncias químicas. Você tem que estar num local arejado, né? Nós lembramos que a solda, por exemplo, ela solta, por menos que seja vapores, que você não deve aspirar. Você também tem o caso que você precisa de alguns recursos, além das ferramentas, recursos ópticos, por exemplo. Hoje os componentes eles são tão pequenos, certo? Que se você não tiver uma boa vista, certo? Você não tiver recursos, você não consegue ver o que eles são, né? Eu tenho 77 anos, mas eu não uso óculos ainda. Mas tem horas que eu vou trabalhar com uma placa e o nome do componente gravado está tão pequeno que aí eu preciso ou usar o óculos ou a lente. Se você é uma pessoa normal e vai trabalhar com eletrônica, não pense que você vai ter que deixar de lado esses recursos ópticos. Uma lente, um óculos de aumento, né? Porque você vai precisar. Então, vejam uma coisa importante. Quando a gente fala na bancada do profissional de eletrônica, a gente não pensa somente naquela mesinha com o soldador e alguns instrumentos em que a pessoa vai trabalhar com uma placa, vai trabalhar com um aparelho, fazendo reparo, fazendo montagem, fazendo projetos. A gente tem que pensar em muito mais. Então, na hora que você, que hoje é, por exemplo, ainda um estudante de eletrônica, ou você que entrou no ramo e está querendo trabalhar efetivamente com isso, ou você que ensina eletrônica, então você precisa pensar também nos recursos que você vai utilizar na sua escola. Então, você tem que analisar diversos fatores para poder chegar a uma bancada que atenda ao que você precisa. Lembre-se que a eficiência do seu trabalho não depende apenas do teu conhecimento. Não depende apenas de você usar o componente correto. Depende também dos recursos que você tem que trabalhar com eles, para trabalhar com eles. Se você não tiver os recursos, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Assim, o profissional da eletrônica precisa pensar numa bancada. Esse modelo que está de bancada aqui, que nós vemos, que é uma sugestão da New York, ele serviu de base para que eu fizesse um livro. E depois, no final, eu vou estar com esse livro, a New York vai distribuir ou sortear esse livro lá na FIEE, vou autografar num determinado dia que nós vamos marcar, em que eu falo de como montar uma bancada profissional que atenda às suas necessidades, mas dando as variações possíveis. E o modelo que eu escolhi é justamente esse que vocês estão vendo aí no slide, certo? Quem não gostaria de ter uma bancada como essa em casa, né? Eu sei que muitos vão querer, gostariam, mas nem todos. É lógico que podem ter todos os recursos possíveis. Quando a gente monta uma bancada, vocês podem ver por esse slide, que o primeiro ponto a ser considerado é o local de trabalho. E aí vocês têm diversos fatores que vocês devem considerar em função daquilo que vocês vão fazer. E esse slide, ele mostra, por exemplo, ele está detalhado lá no nosso livro, que são muitos os pontos que você deve observar. Onde você vai armazenar os componentes? Onde você vai colocar os seus instrumentos? Como é que deve ser o chão de uma oficina para que proteja você e os dispositivos contra o acúmulo de eletricidade estática? Hoje nós temos aí dispositivos eletrônicos, componentes, que são extremamente sensíveis a cargas estáticas. Você sabia que caminhando num tapete, num dia seco, por exemplo, vocês podem acumular uma carga elétrica no seu corpo sob uma tensão que alcança os 10.000 volts.
Você já viu o que acontece se você tocar no terminal de um componente que tenha lá um CMOS, por exemplo, um transistor complementar, certo, de metal óxido, né? Um CMOS que é extremamente sensível. A descarga rompe o isolamento que dá característica ao componente. E ele entra em curto, simplesmente. Né? A gente fica, às vezes, assustado que você vai nas lojas e você pede um componente, e ele é um componente CMOS e o vendedor vem com ele segurando pela mão, pelas perninhas. Vocês sabem que isso não pode ser feito. Né? A embalagem tem que seguir também certos requisitos. Né? Se vocês consultarem lá o site da Lateri, você vê que ela fornece embalagens especiais para você armazenar e transportar os seus componentes, para você não deixar eles simplesmente lá na bancada solto. Tudo isso é importante. Vocês têm a própria cadeira e vocês têm também o próprio aterramento do operador. Como eu falei, se você está de tênis, caminha no tapete, você acumula 10.000 volts de carga. Certo? Se você vai trabalhar com componentes eletrônicos, é conveniente, altamente conveniente, que você descarregue essa carga, para evitar qualquer tipo, não de acidente, você não vai morrer com essa descarga, porque a corrente é extremamente baixa, mas você vai danificar os componentes. Então, você tem que ter certas proteções pessoais. E conforme vocês podem ver pela moça lá no H1, ela usa uma pulseira de aterramento, que é para que ela não acumule carga. Se você vai abrir uma oficina de manutenção de componentes que usem as tecnologias modernas, e vai ter alguém trabalhando lá, essa pessoa vai ter que trabalhar com recursos que permitam evitar esse problema das descargas eletrostáticas. Nós temos, então, vocês vejam aí os problemas com a SD que eu falei, né? Que mesmo aterrada, uma roupa, ela acumula carga. Né? Existe um experimentozinho que a gente faz, eu pelo menos faço com meus alunos nas aulas, né? O aluno vem com a blusa de lã, certo? Num dia seco, eu dando aula, eu apago a luz e eu esfrego uma lâmpada fluorescente na blusa do aluno, ele vai ver ela piscar. A descarga é suficiente para ionizar o gás dentro da lâmpada. Imagine que o que uma descarga dessa não faria com um componente eletrônico. Então, nós temos aí que nos prevenir com os problemas com a SD, e para isso nós temos aí os produtos que você deve considerar em usar ao montar a sua bancada de trabalho com produtos eletrônicos, principalmente aqueles que são mais sensíveis, né? Aqueles que estão sujeitos a danos quando ocorrem as descargas. Lembrando que as descargas eletrostáticas, né, os corpos não acumulam as cargas somente pelo atrito, conforme nós vimos, quando a gente caminha num tapete. Mas, eventualmente, se você encostar num corpo carregado, a carga se transfere para você. E tem também aquela carga que ocorre por indução. A simples aproximação de sua mão, por exemplo, de um corpo carregado, ela pode fazer com que cargas se transfiram. Vocês já perceberam que quando vocês vão manusear aqueles plásticos, não os de embalagem de componente, mas aqueles que embalam papel, né, aqueles plásticos transparentes, a simples aproximação da sua mão, ele gruda na sua mão, certo? Porque eles estão carregados. E essa carga em parte se transfere para o seu corpo. Numa bancada típica, a gente vai ter que prever espaço para uma série de coisas que a gente vai precisar usar. Nem todos usam tudo que está aí. Nem todos podem se basear nessa bancada. Pode, inclusive, haver aqueles que podem, inclusive, incluir outros recursos. Então, nós vamos ter que começar falando daquela parte de mais que a gente chama de hardware, que são as ferramentas, as fitas, cabos, os produtos de limpeza, né? Que são produtos que eles não têm a eletrônica em si. Né? É o caso, por exemplo, que eu comentei no início, aí das pinças, dos alicates. Nós vamos ter diversos tipos de ferramenta que você tem que pensar,
que você vai equipar a sua bancada conforme o tipo de trabalho que você vai realizar, né? É o caso do médico, né? Os médicos, eles têm diversos tipos de pinças, bisturis, ferramentas de acordo com o tipo de operação que ele vai fazer, né? Você não vai utilizar uma tesoura de cortar papel para abrir um paciente, é óbvio, né? Não vai comprar uma pinça lá na rua 25 de março ou no ambulante, né? Para você manusear os seus componentes eletrônicos delicados. Você vai ter que utilizar ferramentas adequadas. É por isso que eu sugiro, né, que antes de montar a sua bancada, na hora de você escolher as ferramentas, você também vai ter que consultar que tipos de ferramentas você vai ter que utilizar para o seu trabalho. Você indo lá no site da Laterre, você vai ver a variedade de tipos e vai verificar onde que elas são usadas. Assim você pode fazer a sua lista, pode fazer o seu planejamento para montar a sua bancada. No caso dos produtos de limpeza, que as ferramentas de limpeza, você pode eventualmente encontrar produtos químicos, que, como eu falei, também envolvem a tua segurança, né? Você não deve aspirar os vapores que são emanados de certos produtos químicos que a gente usa nos trabalhos de eletrônica. Um deles é aqueles vapores que emanam da solda, né? Hoje a gente já praticamente não usa a solda com chumbo, a solda sem chumbo, porque o chumbo ele é altamente contaminante, ele é uma substância perigosa. Ele, ao ser aspirado, ele se acumula no organismo, né? Nesse ponto, a gente deve também pensar que, no trabalho com eletrônica, a gente tem contato com vários tipos de radiação, certo? Porque existem também produtos que apresentam níveis de radioatividade que devem ser considerados no manuseio. E nós temos aqueles produtos que naturalmente emitem radiações, como os LEDs, né? Como produtos que emitem sinais de radiofrequência. E a gente tem que pensar também que, eventualmente, a gente vai precisar de proteções. Assim, é importante a gente analisar que existem dois tipos de radiação: a radiação ionizante e a não ionizante. A radiação não ionizante é aquela que você pode absorver sem problema, porque ela não causa o rompimento das ligações atômicas. É o caso, por exemplo, da luz do comprimento visível, né? Ela não é ionizante. Do infravermelho, ele não é ionizante. Você pode se submeter a essas radiações, né? Você pode se submeter ao calor de um forninho que você esteja reparando. Você pode se submeter, ficar próximo de um aquecedor, que isso não vai causar problema para vocês. Com os LEDs, a mesma coisa. Você vai poder trabalhar com LEDs acesos, que isso não vai causar problemas para vocês. Mas existem as radiações ionizantes. Na hora que você trabalha, por exemplo, com um LED ultravioleta, você trabalha com uma válvula que emite radiação ultravioleta, você tem que tomar cuidado porque são radiações ionizantes. Elas podem romper as ligações entre as células. E isso aí pode causar alterações, por exemplo, genéticas. O câncer de pele, ele vem da radiação ultravioleta solar. Então, isso aí vai implicar também no tipo de proteção que você vai ter em sua bancada para trabalhar com essas fontes que seriam, eventualmente, ionizantes e não ionizantes. O óculos de proteção, eventualmente, pode ser importante nesse caso, né? A parte do organismo nosso que é mais sensível ao calor são os olhos. Se você se submete a calor excessivo, o primeiro ponto afetado são os olhos, porque os olhos são órgãos do corpo humano que não têm sistemas de refrigeração. Eles não possuem um recurso natural para se refrigerar. Então, você tem que tomar cuidado, tá? Quando vocês trabalharem olhando direto por uma fonte ionizante, uma fonte de calor, vocês devem estar protegidos. E é lógico que na hora de soldar também, eventualmente, isso aí serve de proteção contra os respingos, né? Chegamos à solda, né? Para a solda, antigamente a gente usava ferrinho de soldar e pronto. Hoje não. Hoje, para cada tipo de trabalho,
você tem a temperatura e o tipo de ponta que você deve utilizar. Então, trabalhar com soldagem hoje é muito mais do que simplesmente ter um ou dois tipos de ferro, com aquela pontinha pequenininha e pronto, ou eventualmente uma ponta maior. Hoje existem as estações de retrabalho ou estações de soldagem. São estações que estão equipadas com controles de temperatura, de tempo de soldagem, e também elas vêm com conjuntos de pontas que são adequadas a cada tipo de trabalho. Se você vai trabalhar com componentes delicados, com placas de montagem SMD, é fundamental que você tenha uma estação desse tipo com as pontas apropriadas, né? Você tem que pensar. É lógico que se você ainda é um iniciante, se você ainda está começando, você pode contar com uma estação de soldagem mais simples. Mas à medida que você for evoluindo no seu trabalho, você tem que pensar, eventualmente, nas estações de solda, nas estações de retrabalho, que sejam mais elaboradas. Existem pontas, por exemplo, que são apropriadas para aplicar calor em todos os terminais, em todos os pontos de soldagem, por exemplo, de um FPGA que tenha 256 pinos, para que você possa fazer a sua troca e de soldagem. Você tem pontas para dessoldar, certo? Circuitos integrados dual inline, de 14, 16 pinos ou de 8 pinos, que permitem soltar os terminais desses pinos simultaneamente, sem que você exerça força. Um ponto importante que a gente sempre fala para os meus alunos, né, que vão trabalhar em reparação, eventualmente, que vão fazer montagem, que vão fazer trabalhar com placas, é o seguinte: quando você está tentando encaixar alguma coisa numa placa, num circuito eletrônico, e você tem que fazer força, quando você tem que retirar alguma coisa de uma placa e você tem que fazer força, é porque alguma coisa está errada. Ou você não está usando a ferramenta certa, ou você não está usando o movimento correto para fazer a operação, certo? A eletrônica é delicada. Encaixar, tirar, certo? Colocar, tudo isso não deve exigir esforço. Se você tiver que fazer força para abrir alguma caixa de um aparelho, ou fechar a caixa de um aparelho, ela não estiver encaixando e você estiver forçando, é porque alguma coisa está errada. E se você forçar, é a quebra inevitável, né? Outra coisa que a gente vai falar na hora que a gente vai falar da bancada, né? Vocês têm aqui que eu falei da solda, né? Nós temos um exemplo de uma estação de soldagem, né, que controla a temperatura. Ela tem essa ferramenta aqui que ela permite você aplicar ar quente na operação, que é um recurso muito importante. Passando para o segundo aqui, nós chegamos à parte de instrumentação, não é? E nada melhor do que começar pelo instrumento, que é o mais importante de todos, ao meu ver, que é o multímetro. Né? Eu estou exatamente com esse instrumento da tela aqui na minha mão, porque eu estou preparando bastante material sobre ele. Eu já tenho vários livros publicados só sobre multímetro, né? E aí vocês têm um exemplo de multímetro digital. Será que é interessante você ter um multímetro digital apenas? O multímetro é a mais útil de todas as ferramentas que você pode ter na bancada e também a mais acessível. No passado, a gente só tinha o multímetro analógico. E com o tempo, os multímetros digitais, como esse da tela, se tornaram bastante acessíveis, populares e completos. Completos, porque antigamente o multímetro ele era o volt, ohm, miliamperímetro. Ele só media 3 grandezas. Hoje, os multímetros são muito mais. Os multímetros medem essas 3 grandezas e eles têm muitos outros recursos para você trabalhar na bancada. Como, por exemplo, eles podem detectar se um cabo está energizado pela simples aproximação. Alguns têm termômetros, você pode medir a temperatura de um componente usando uma ponta, simplesmente encostando aquela ponta do seu multímetro e ele vai indicar a temperatura. Nós temos alguns que incluem
medidas de outras grandezas, como capacitâncias, indutâncias e até frequências, né, que podem ser de grande utilidade. Mas, independentemente do tipo de multímetro que você vai escolher para o seu trabalho, é preciso também saber escolher conforme a categoria. O que é essa categoria? Os multímetros, eles vão fazer com que você meça tensões, meça as grandezas, às vezes, nos circuitos em funcionamento. E o circuito em funcionamento, dependendo de como ele é alimentado, ele pode apresentar perigos. Ele pode apresentar perigos para a integridade do multímetro e para você. Você tem que pensar nisso. Então, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, você pode escolher o multímetro apropriado, desde que você não mude. Por exemplo, você está lá com um multímetro, conforme você pode ver dos slides, da categoria 1, e você vai querer medir coisas que tem que se usar no multímetro da categoria 4. O que são essas categorias? Na categoria 1, é quando você trabalha com circuitos de baixa tensão, circuitos que têm um isolamento garantido da rede de energia, então você não precisa se preocupar com o perigo de choque, nem de uma sobrecarga. Se você já vai trabalhar com um circuito dentro de uma residência que esteja ligado à rede de energia, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, que é um circuito de potência, um forno de micro-ondas, não é conveniente você utilizar um multímetro da categoria 1. Você já vai precisar de um multímetro da categoria 2. É lógico que o multímetro da categoria 2 também pode ser usado na aplicação da categoria 1. Mas você sabe, né, que você pode ir além com esse multímetro. Nós temos aqueles que trabalham com a eletrônica de potência, aqueles que estão ligados já na rede trifásica, por exemplo, que trabalham com correntes intensas, por exemplo, um elevador, como ilustra a figura. Então, você vai precisar, para trabalhar com eles, um multímetro categoria 3. Né? Um profissional de manutenção de automação predial e industrial, por exemplo, ele precisa de um multímetro da categoria 3. E se você vai trabalhar para medir a tensão que aparece na entrada de uma instalação elétrica vindo da rede de energia, aí você precisa de um multímetro que tenha uma categoria acima, que seria o multímetro da categoria 4. Então, vejam que tudo isso está ligado ao seu tipo de trabalho. É lógico que, dependendo do seu poder aquisitivo, dependendo da facilidade que você tenha em ter, por exemplo, trabalhando com você, profissionais que vão estar em duas áreas ao mesmo tempo, você pode ter mais de um multímetro na sua bancada. Mas o importante é isso. Quando você for comprar o seu multímetro, analise o tipo de trabalho que vai ser feito, onde você vai usar esse multímetro, nas medidas de tensão, para escolher a categoria dele. E é lógico também, dentro das mesmas categorias, ver os tipos de medidas que são mais comuns, as faixas de resistência, as faixas de capacitância. Tudo isso deve ser levado em conta na hora que você vai escolher o multímetro. É lógico que existem também os multímetros de bancada, que são aqueles grandes, né, que você põe em cima, e existem esses que são mais práticos, inclusive que são os portáteis. Você enfia na sua maletinha de trabalho e pode levar a um local em que você vai ter que fazer a manutenção, por exemplo, de um equipamento. Mas, sem dúvida, o mais importante de todos os instrumentos hoje, porque ele faz tudo, é o osciloscópio. Não é? Existe aí uma certa crença de que o osciloscópio é um instrumento para observar formas de ondas. Na realidade, o osciloscópio surgiu lá nos anos 20, né? E nos anos 30, inclusive com variações como o vetorscópio, que era um instrumento para você observar fenômenos transitórios, entre eles as oscilações. E o vetorscópio era para dar a indicação vetorial, né? Ainda se usa o vetorscópio, porque existem osciloscópios que têm essa função que permite você fazer a análise vetorial dos sinais. E também existe hoje uma certa crença, né? Porque até há pouco tempo o osciloscópio mais acessível era o osciloscópio analógico. Era aquele que usava o tubo de raios catódicos, né? Aquele componente
pesado que a gente tinha. Eu tenho um aqui, mas eu não vou conseguir pegar ele agora para mostrar para vocês. Mas era aquele componente que era um tubo de vácuo que projetava um feixe de elétrons numa tela e lá aparecia a imagem, né? E eram os osciloscópios que existiam, eles tinham uma resposta de frequência baixa e permitiam analisar os sinais que existiam, então, mais comuns. E depois chegaram os osciloscópios digitais. E uma dúvida interessante que muitos me perguntam, né? Poxa, professor, mas eu posso usar o osciloscópio digital para observar um sinal analógico? Mas é claro, tudo que a gente observa, basicamente, hoje, dos fenômenos naturais, são sinais analógicos. Então, o osciloscópio digital não é porque ele é feito para observar sinais digitais, é porque ele usa uma tecnologia digital para processar os sinais que estão sendo observados. Como é que tudo isso funciona? Isso aí vai permitir você ter uma ideia de onde você pode observar, usar o seu osciloscópio. Eu tenho um sinal de áudio lá no amplificador e eu quero ver a forma de onda desse sinal. Esse sinal, ele é analógico. Mesmo que o teu amplificador seja digital, o sinal que sai no alto-falante é analógico, porque nosso ouvido é analógico, né? Nós não ouvimos sinal digital. Então, quando dizemos que um circuito de processamento de áudio, por exemplo, de um sinal, ele é digital, é porque ele processa o sinal digitalmente. Ele pega o sinal analógico, converte em digital e depois converte novamente em analógico. É assim que funciona, por exemplo, um amplificador de áudio digital, certo? O sinal de áudio analógico, uma senoide, por exemplo, como aquela que vocês veem aí no slide, ela é convertida em valores numéricos. Esses valores numéricos são digitalizados, são armazenados e convertidos depois numa imagem. Então, só a apresentação é digital, mas o sinal é analógico. E essa imagem reproduz um sinal analógico. Só o processamento, né? Então, vejam que um osciloscópio digital, ele é feito para observar sinais analógicos. Mas ele também observa sinais digitais. Por quê? Se você pega um sinal digital para analisar, eles são pulsos retangulares. Nós podemos observar isso sob o ponto de vista de que eles são pulsos analógicos. Eles têm uma intensidade, uma largura e uma forma de onda que, por coincidência, ele é quadrado, né? Fourier disse, né, que eu posso converter esse sinal quadrado, né, numa sequência de sinais senoidais de frequências harmônicas. Tá? Então, vejam que eu posso converter um sinal digital a ser observado em sinais analógicos que depois são amostrados e analisados. Então, o que eu tenho? Eu posso fazer a análise de um sinal digital, certo? Convertendo para a fórmula analógica, depois convertendo novamente para de forma digital, certo? No caso, computando as suas intensidades relativas em cada frequência e fazendo uma análise desses sinais para reproduzir a imagem. E mais que isso, que é uma grande coisa que o osciloscópio faz, um grande mérito do osciloscópio, como vocês podem ver na tela aí, indicado por aqueles numerozinhos, né? O que são aqueles numerozinhos? O osciloscópio de antigamente mostrava só a forma de onda. O de hoje vai além. O de hoje ele tem recursos para que ele meça, por exemplo, a diferença de fase entre dois sinais. Então, você tem lá o sinal senoidal e o sinal triangular, e tem duas linhas verticais que você pode passar, e ele vai dar o valor numérico, certo? Em graus da diferença de fase entre sinais. Ele mede a amplitude. Como ele processa digitalmente esse sinal, ele vai poder fornecer isso na forma de um valor numérico projetado na tela. Vai aparecer lá a amplitude desse sinal é 2,75 volts. Para você não precisar ficar usando aquela escala, um osciloscópio diferentemente antigo, a gente tinha um negócio chamado gratícula, que era como uma régua. Então, quando a gente colocava o sinal, tinha que usar a régua para você medir a intensidade. Hoje, o osciloscópio digital não faz isso. E nós temos diversos outros recursos que permitem a gente ter muito mais que
a simples observação da forma de onda. Por exemplo, nós temos osciloscópios que você põe a forma de onda senoidal de uma senoide de 60 Hz da rede de energia e você programa para ele parar a imagem quando aparecer um transiente e gravar essa imagem. Então, você pode detectar transientes no momento exato em que ele chega. Vejam que a gente fala, existem diversas tecnologias para os osciloscópios. A maneira como eles obtêm essa imagem pode variar. Nós temos os osciloscópios de tempo real e nós temos os osciloscópios de amostragem. O osciloscópio de tempo real, ele é um conversor analógico digital, que é aquele que converte o sinal analógico num digital e processa esse sinal digitalmente no tempo real. Existem alguns que fazem a amostragem assim, do sinal e ele simplesmente grava essa amostragem e projeta. Os osciloscópios da Multicomp, eles são osciloscópios de amostragem, aliás, de tempo real. Então, você está vendo o que está acontecendo. Né? E ele tem diversos recursos. Conforme o tipo de osciloscópio, você pode gravar o sinal e transferir para, por exemplo, um pendrive, transferir para um computador para análise. Pode até pegar o sinal e enviar para alguém analisar via o seu WhatsApp, via uma comunicação por computador ou mesmo pelo celular. Então, vejam que tem recursos fantásticos. Vocês veem na tela aí que nós temos 4 osciloscópios que a Multicomp oferece, que são osciloscópios, vamos dizer, de entrada. São osciloscópios para aqueles que vão começar a trabalhar com essa ferramenta, ou ainda que estão estudando, ou ainda que estão ensinando, ou ainda que não precisam de um osciloscópio sofisticado para o seu trabalho. São osciloscópios que têm 10, 20 e 50 MHz de resposta de frequência. Deixa eu só conferir se é essa mesma faixa de frequências, porque eu não tenho certeza, mas se vocês querem conferir, vocês olhem depois lá na Multicomp, e isso aí nos leva a uma observação em relação a essa faixa de frequências. Quando eu falo que um osciloscópio, me parece que é 20, 50 e 100 MHz. Quando eu falo que um osciloscópio tem uma frequência de resposta de 20 MHz, não significa necessariamente que ele só observa sinais até 20 MHz. Ele vai além. É que 20 MHz é o limite para que você tenha a precisão total na observação. Né? É o limite para que você tenha uma informação precisa da frequência que está sendo observada. Você pode aplicar sinais de frequência maiores e ter uma ideia da frequência, da forma de onda dele, mas ela já não terá a mesma precisão que você teria com um osciloscópio de frequência maior. Então, você pode medir uma frequência de um sinal com uma frequência maior do que 20 MHz num osciloscópio de 20 MHz. Então, vejam que a escolha, então, do osciloscópio vai depender de até quantos megahertz você vai querer observar os sinais com precisão. Tá? Pode ter sinaizinhos um pouco maiores que você vai observar, mas a precisão ela está limitada a esse... É como se fosse a frequência de corte de um transistor, que eu falo sempre. Né? E o transistor ele tem uma frequência em que ele para de amplificar. Então, é a frequência teórica máxima que você pode usar ele como amplificador. Você pode usar ele com frequências maiores? Pode, mas aí você não tem ganho, certo? Ele funciona, como um chaveador, como alguma coisa assim, mas ele não é a mesma coisa. Então, é simplesmente uma referência para você escolher o seu osciloscópio. A Multicomp tem uma grande linha de osciloscópio e eu sugiro para você que quer começar com o seu osciloscópio de preço acessível, com um desses 3, e existe esse aqui que eu estou montando, que é o osciloscópio, que na realidade não é o osciloscópio. Ele transforma o seu computador num osciloscópio. Quer dizer, ele consiste na unidade digital que processa o sinal a ser observado. E uma vez processado esse sinal, ele tem uma forma de onda digital
que o computador entende e joga na tela. Então, ele é, vamos dizer, um computador, vamos dizer, é uma unidade de processamento que funciona como um osciloscópio que você acopla ao seu computador e usa o seu computador, seu laptop, como um osciloscópio. Vejam que existe muita coisa. Nós poderíamos falar de outros instrumentos, né? Como, por exemplo, nós temos os voltímetros, nós temos os alicates amperimétricos, que são indicados para aqueles que trabalham com eletrônica de potência. Ele também funciona como multímetro, ele tem as entradas, né? Que é para você poder medir correntes e consumo em eletrodomésticos, em equipamentos de instalações de automação industrial ou predial, sem a necessidade de interromper o cabo. Porque é um grande problema que a gente tem na hora que trabalha com instrumentos na medida de correntes, é que o instrumento tem que ser intercalado no circuito. Você tem que interromper o circuito para poder medir. E com o alicate amperimétrico, ele trabalha pelo campo que a corrente produz quando ela circula no condutor. Então, basta você envolver o condutor, que o campo produzido vai dar a indicação correta da corrente que está passando ali. E nós temos, é lógico, muitas outras coisas, como, por exemplo, nós temos aí os geradores de função. Muita gente me fala, né, professor, eu preciso ter um gerador de função no que eu faço? Depende. Né? Antigamente, a gente tinha o gerador de áudio, que gerava um sinalzinho de áudio na faixa de áudio, e o gerador de RF, né, de radiofrequência, que gerava sinais de RF, modulados ou não, para trazer reparos, para fazer ajustes, para fazer provas, né, de equipamentos eletrônicos. Hoje a gente vai além com o gerador de funções. Ele gera sinais de 3 formas de ondas diferentes, com intensidades de frequências de acordo com aquilo que você precisa. Ele é um instrumento muito interessante e importante para quem trabalha, por exemplo, com circuitos digitais, trabalha com circuitos de áudio, porque ele pode fornecer o sinal de prova com a precisão que você precisa, né? E é lógico que também nós temos aqui as sondas de campo, né? Que são aquelas sondas que o eletrotécnico, que vai trabalhar com uma rede de alta tensão, ele precisa aproximar do cabo para verificar se ele está energizado mesmo. Você não vai colocar a mão num cabo de alta tensão para fazer a reparação, quando de repente ele está lá com 13.000 volts, né? Então, essas sondas permitem que você verifique isso. São de vital importância para a segurança. E é lógico que nós temos aí os links para que você aprenda muito mais, né, sobre a sua bancada. Você tem lá os locais para você armazenar os componentes, você tem as ferramentas, você tem a parte de fontes, osciloscópio e muitos outros componentes que vocês podem utilizar. Terminando, eu agradeço e nós estaremos lá na FIE com o nosso livro, A Bancada do Técnico de Eletrônica, né, que nós vamos autografar. Eu vou depois combinar direitinho o dia em que eu estarei lá e o horário. Daqueles que quiserem, eu vou autografar o livro, né? E aí vocês verifiquem no site da Latere, né, no site dos embarcados também, como que vocês podem obter esse livro, porque nós teremos exemplares para distribuir lá. Isso aí vai ficar por conta, é lógico, né, dos nossos patrocinadores, né? Termino por aqui e fico aberto às perguntas dos nossos seguidores, dos que nos acompanharam. Muito obrigado, professor Newton. Parabéns pela apresentação. Obrigado mais uma vez. Tá? Pessoal, então vocês conferiram aí a apresentação do professor Newton sobre a bancada de eletrônica, né? O David fez a introdução inicial e a Caroline Jabur também introduziu sobre a Latere. Então, a gente espera vocês na FIEE, tá? Na FIEE, o pessoal da Latere vai estar tudo lá, que representa a Newark aqui no Brasil, tá? Com esses instrumentos da Multicomp que vocês viram aí. Deixa eu chamar para a sala a Carol e o David. David, please come to the room. Open your camera and microphone.
Não se preocupem, a palavra do David, o Tiago vai traduzir. Exatamente. Obrigado, professor. Ok, então vamos lá. Tem uma pergunta aqui para o professor Newton. Professor, seria necessário fazer um isolamento galvânico na bancada? Olha, o ideal muita gente tem essa ideia, às vezes, de fazer a bancada de metal. Não é muito conveniente, porque mesmo que a bancada esteja aterrada, de repente ela pode encostar com a parte. Se você está trabalhando numa placa de circuito impresso, ela pode colocar em curto terminais de componentes. Eu sugiro que a bancada em si, se ela for de metal, ela seja aterrada. Então, é importante o aterramento. E a parte em que você trabalha, em que você vai apoiar os componentes, apoiar as placas, apoiar os aparelhos, ela seja feita de um material isolante, preferivelmente um material que seja também pouco sensível ao calor, que é comum a gente, às vezes, encostar a ponta de solda, ela está coberta com uma capa plástica e você queima ali, né? Então, e também sensível, lógico, a uma pancada eventualmente uma chave de fenda, alguma coisa que pode riscar, né? Então, o isolamento galvânico ele é necessário para o corpo daquele que vai trabalhar com os componentes. Eu já falei nas ferramentas de aterramento, né? Porque o isolamento galvânico também ele tem um pequeno problema. Você estando totalmente isolado, você se torna um corpo que pode acumular cargas. E aí as cargas eletrostáticas podem entrar em ação. Tá joia. Obrigado, professor. Tem uma pergunta aqui sobre o livro PDF. Tem gente fora do Brasil perguntando aqui. Quem é o Tools? Pergunta. Caroline, desculpa, estará disponível para baixar. Vai estar disponível para baixar, sim. Depois a gente manda. Veja, a gente vai fazer a impressão do livro, né, para quem quer a cópia física, né? Mas ele vai estar amplamente disponível aí no formato PDF. Então, a hora que disponibilizar, de graça, a gente, na hora que disponibilizar, a gente manda para todo mundo que participou aqui do seminário. Tá, joia. Obrigado, Carol. Pessoal, daqui a pouco vai ter um sorteio, então fiquem atentos aí, nós vamos sortear livros também, livros físicos, tá? E vocês podem pegar o autógrafo com o professor lá na FIAE, no estande da Newark, tá? Junto com a Nathalie. Deixa eu dizer aqui para o pessoal que sim, essa apresentação vai estar disponível. A gente vai disponibilizar o slide com todos os links para vocês também, tá? Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Professor Newton, em que tipo de aplicação não são indicados osciloscópios de PC? Olha, o problema do osciloscópio de PC também não é tanto a aplicação em si, mas sim a sua capacidade de utilizar, porque eles exigem aí um certo trabalhinho maior para você utilizar o software dele, né? Então, e ele tem uma resposta também de frequência que você tem que estar atento, certo? Porque alguns tipos de osciloscópios de PC, eles não atendem os requisitos para você trabalhar, por exemplo, com circuitos de muito alta frequências, né? Então, você tem que estar atento também a verificar exatamente quais são as características do osciloscópio de PC, porque existem alguns tipos que são muito baratos, mas também eles não têm aquela resposta que você poderia esperar deles, né? A taxa de amostragem deles, às vezes, ela é muito pequena, e a taxa de amostragem pequena, ela faz com que a forma de onda se deforme. Então, você passa a ter a observação da forma de onda, sim, mas ela não corresponde, ela tem uma deformação em relação ao real. E você não consegue, por exemplo, pegar pequenos fenômenos associados a essas formas de onda, certo? Como picos, certo? Sags, certo? Jitters, você não pega nelas. Tá, joia. Obrigado, professor. Tem mais uma pergunta aqui para você, que é o seguinte. É uma pergunta do Adler. Professor, tenho dúvida com relação à solda líquida. Ela tem tão boa qualidade quanto a solda que deve ser derretida? Não, na realidade, não. Eu, pelo menos, nunca trabalhei com a solda líquida, mas eu desconfio um pouco, porque ela solidifica, mas será que ela solidifica da mesma forma que uma liga metálica? Eu ainda não fiz essa análise, até gostaria depois de fazer um estudo sobre isso, porque seria muito interessante a gente fazer um comparativo, né?
O Renato disse aí que ele usa o osciloscópio do PC e está atendendo aos recursos dele. Inclusive, eu vi o osciloscópio aí do Renato e não é certo. Eu acho que analise a sua disponibilidade, porque também você tem que levar em conta que um osciloscópio ele é bem menor em tamanho que o computador. Aí, se você vai utilizar os dois, né, tem que pensar no espaço na bancada, né? Tá joia, obrigado, professor. Tem uma pergunta para Carol. Carol, a Latere possui algum estoque de componentes no Brasil ou só faz importações? Tem previsão de lead time? Como é que funciona assim quando você tem uma demanda para compra de instrumentos? Com quem você fala? Como é que funciona? Não tem estoque no Brasil. A gente, até por uma questão de risco cambial, né? Tá? A gente faz uma importação por semana. Então, desde que o material esteja no estoque da Newark, né? Em coisa de 2 a 3 semanas ele está liberado aqui no Brasil. Tá? É uma semana de trânsito, uma de alfândega e pronto. É bastante rápido, na realidade, tá? E o grande problema de você manter um estoque no Brasil é o risco cambial, né? Hoje o dólar ele não é amigável, né, para isso. No caso, por exemplo, das ferramentas, a gente trouxe para a feira e dos instrumentos, a gente trouxe mais que um, né? Justamente prevendo que com livro, etc., alguém poderia querer de imediato, até aproveitando viagem. Então, por exemplo, se alguém quiser e estiver fora de São Paulo e for vir para a feira e quiser alguma coisa, né? A gente tem essa possibilidade de entregar lá na feira, tá? Mas normalmente é isso, a gente faz uma importação por semana, justamente para atender os pedidos de quem quer fazer a compra local, né? Existem 3 maneiras de compra. A importada, que é usada pelas grandes indústrias, que fazem importações consolidadas, o courier, né, que é aquela importação facilitada, que nós temos o DHL de $40, né, que normalmente em uma semana está aqui, e a compra local, onde nós fazemos a importação formal, nota fiscal eletrônica. A gente atende muito o pessoal de FAPESP, por exemplo, universidades que têm aí diferentes tipos de incentivos, né? Então são as 3 maneiras que a gente tem. Mas não é feito mais estoque no Brasil pelo risco cambial, tá? Tá joia, obrigado, Carol. Vamos lá então para... Tem umas perguntas da área de antistática aí, Thiago, que são interessantes. Se precisa usar pulseira e etc. Sim. Exatamente. Perguntando para o professor Newton. Professor, é importante o uso da pulseira antistática sempre que for utilizar a bancada? Isso depende muito do tipo de trabalho que você vai fazer. Se você vai trabalhar com circuitos sensíveis à estática, é fundamental. Principalmente que eu recomendo muito a pulseira estática, né? Se você trabalha com componentes, principalmente em certas regiões do Brasil, em que no inverno o tempo é muito seco. Por exemplo, Brasília, aquela região lá do centro do Brasil, em que a umidade chega a cair abaixo de 20%, em que acumula eletricidade estática com extrema facilidade. O pessoal toma choque em fechadura de casa, em torneira, em carro, na hora toca na maçaneta do carro, certo? Toma choque, né? Então, nesse caso, eu recomendo, principalmente em linhas de montagem, quando você está trabalhando com muitos componentes, reparação, eu recomendo o uso da pulseira estática. E você, só complementando também, Thiago, você também tem outras opções, como o tapete antistático, Exatamente. a manta de bancada antistática, o sapato antistático. O pessoal de fábrica usa muito o sapato antistático, que não faz sentido importar, gente. Esse sapato antistático você encontra em qualquer loja de EPI no Brasil, né? Não faz sentido importar. A gente tem, mas não faz sentido nenhum. Você tem excelentes fabricantes nacionais. Então, você tem sapato antistático, pulseira antistática, manta antistática, tapete antistático. Tem uma pergunta sobre ter carpete em laboratório. O carpete, ele é complicado, né? Porque ele tem uma estática altíssima, né? É aquilo que eu falo, Coroni, você caminhando num tapete e você chega a acumular 10.000 volts. Então, dependendo do ambiente, por exemplo, talvez você não precise de tanta proteção. Por exemplo, se você trabalha num ambiente em que é piso frio, que é condutor de eletricidade, né? E você não, nesse caso, você está com mais segurança, inclusive,
talvez não precise de tantos recursos. Mas se você trabalha num ambiente que tem carpete, né? Então é altamente recomendado que a sua bancada esteja aterrada e que você use uma pulseira antistática aterrada, porque se não tiver aterramento não vai funcionar. Tá joia. Obrigado, professor. Tem uma pergunta do Murilo. A pergunta para o professor Newton. Quanto ao osciloscópio para fazer uma análise de rede AC, qual o melhor método é indicado? E aí ele inclui também uma parte na pergunta. O uso de trafo para desacoplamento elétrico influencia na forma de onda medida versus a real? A melhor medida realmente é você utilizar um captador por indução, né? Para você não ter o problema do contato aí, né? Porque você pode estar até colocando em risco o osciloscópio, quando você joga um sinal da rede de energia nele. Então, e o transformador, dependendo, se você usar o transformador para isolar, o núcleo do transformador, ele deforma, de certa forma, o sinal que está sendo analisado, porque os transientes de alta frequência, eventualmente, que você está procurando um transiente, uma deformação, eles não passam, eles deformam, eventualmente até eles são bloqueados. Então, você tem que pegar o sinal e ter o cuidado para que esse sinal não sofra a deformação até chegar no osciloscópio. Então, você deve evitar o uso de componentes intermediários, né? Então, eu, pelo menos, recomendo mais, né, o processo de você capturar o sinal. Se você puder ligar diretamente às pontas de prova, é lógico, apropriadas, né, pontas de prova que suportem a tensão, né? Ou então você utilizar, certo, o acoplamento indutivo, né, que seriam as pontas indutivas, né? Então, você tem uma segurança maior na observação do sinal de onda, sinal de corrente alternada, e também você tem, né, mais segurança, dependendo do tipo de técnica que você vai usar. Obrigado, professor. Obrigado, Murilo, que mandou essa pergunta também. Vou fazer uma pergunta aqui para o David Greger. David, now in English, okay? We have a question here about if you have on your line card an oscilloscope with logic analyzer. We do not currently have one with a logic analyzer built in, but if someone could reach out to Carolina and get her the information that they're looking for, we can look to see if we have something available. So. Thank you. O Fábio perguntou sobre se a Multicomp tinha osciloscópios com analisadores lógicos, né, todos no mesmo instrumento. O David diz que não, mas que se você tiver alguma demanda, entrar em contato com a Caroline, que eles verificam para você certinho, aí, conforme sua necessidade. Diz aí, Carol. Fábio, a Multicomp ela não tem esse osciloscópio com analisador lógico, mas vamos lembrar que, enquanto o Newark, né, na parte de teste e medição, a gente também tem Tektronix, tem Keysight, a gente tem outras linhas que sim, tem esse osciloscópio. E eu queria responder também a pergunta do Fábio, como garantir que o componente vendido foi manuseado corretamente antes do envio. E aí a gente vai para a importância de você comprar componentes de uma fonte autorizada, né? Uma revenda, ela não é uma fonte autorizada, né? Sei que a gente usa muito revenda, usa muito loja de Santa Efigênia, etc, etc. Você não tem garantia nenhuma que esses componentes estão sendo manuseados de uma forma correta. Quando você está falando de um distribuidor autorizado, como a Newark, né? Newark, Everett, Aero, Future, Mauser, GKey, essas empresas, elas têm áreas de armazenagem que elas segregam, por exemplo, se o componente, se ele tem problema de umidade, por exemplo. Então, quando você recebe um circuito integrado da Newark, tá? E a gente entrega na embalagem original, a Latere, ele entrega na embalagem que ele veio da Newark. A gente não manuseia, justamente por causa disso, tá? Então, ele vem em embalagem selada. Se o componente, por exemplo, tiver for sensível à umidade, ele vai vir com um cartãozinho que mostra a umidade dele, né? Vem tudo em embalagem antistática. Então, existe esse cuidado, e como é que você garante? É justamente comprando de fontes autorizadas, aonde os componentes vieram diretamente do fabricante para o distribuidor autorizado, né?
e o distribuidor autorizado para o cliente, né? Para o cliente ou para o escritório local e aí para o cliente, porque existe todo o cuidado e existe toda a segregação. Então, você vai no estoque da Newark em Gaffney ou em Leeds, na Inglaterra, você vê todas as áreas separadas, toda a área antistática está de um lado, toda a área que tem controle higroscópico tem outro, porque até para segregação, como a gente vende em unidade, não somente régua fechada ou rolo fechado, ele tem que ser reembalado corretamente. Então, tem todo um cuidado e toda uma aparelhagem para isso. Tá joia. Obrigado, Carol. O Alfredo está preocupado com peças de reposição e acessórios. Se existe uma boa logística para reposição, como resistências e pontas de ferro, por exemplo? Sim, toda a parte de resistência, a ponta de ferro está disponível individualmente para compra pelo site. Vamos lembrar que nenhum desses, que infelizmente, né, no Brasil, tudo é importado, né? Acho que não tem mais praticamente nenhum fabricante nacional, né? Então, mesmo se a gente pega Pace, pega a parte de ferro, né, concorrente, a grande maioria é importado, né? Então, mas sim, existe separadamente cada uma das pontas, a resistência, a esponjinha, o suporte, né? Existe tudo isso disponível. Tá joia. Obrigado, Carol. Professor Newton, gostaria que você comentasse novamente sobre antistático, porque a gente teve diversos comentários sobre antistático. O Juliano, ele pontua aqui que o ideal mesmo seria ter um piso antistático. Mas aí tem o sapato antistático, né? E a pulseira, claro, como opção. Gostaria que o senhor recomendasse, então, né? Qual que é a melhor forma de utilizar? Olha, eu acho o seguinte, se dependendo do tipo de trabalho que você faz, com manuseio de componente, o problema básico é evitar que a carga estática chegue ao componente. Então, aí existem diversos meios. Por exemplo, se você tem um ambiente acarpetado, a carga vai acumular quando você caminhar com ele com tênis. Então, você tem que ter um jeito de se livrar disso. Como você vai se livrar disso? A bancada, a pulseira, certo? E, eventualmente, certo, você vai ter algum outro meio que você perceba. Existem até ventiladores que eles conseguem fazer a desionização de uma bancada, de um componente, emitindo ar carregado de eletricidade de polaridade contrária. Então, ele neutraliza através de um fluxo de ar. Existem vocês podem procurar, inclusive, eu não sei se a Newcom faz esse tipo de produto, né? Mas existem aqueles que fazem, são as turbininhas, né, que você põe em cima da bancada quando trabalha, que ela elimina a eletricidade estática por ar ionizado. É um recurso bastante interessante. E no caso do piso, como o Tiago comentou, a gente tem essas possibilidades. Se o piso tende a acumular eletricidade, como, por exemplo, carpete, então eu tenho que tirar a eletricidade adiante. Mas se o piso não tem esse problema, por exemplo, um piso frio, eventualmente, eu posso não ter tanta preocupação já que vai carregar o meu corpo. Então, aí, eu posso eliminar algumas etapas. É preciso analisar, né? Então, existem, inclusive, e eu vi que a Multicomp faz, que são os medidores de ionização. Eles medem a carga estática do ambiente que você está. Eles verificam se naquele ambiente você tem uma carga estática que pode prejudicar o seu trabalho. Então, existem medidores. Vocês podem procurar. Certo? E através dele, você pode, eventualmente, se você está desconfiado que você está queimando o componente, porque você tem algum tipo de descarga eletrostática que está vindo, você não sabe de onde, eventualmente você pode utilizar um instrumentinho para localizar. Né? Até porque o piso antistático, gente, não basta, quer dizer, normalmente as fábricas usam piso antistático, mas você tem toda uma manutenção desse piso, né? Ele tem um detergente específico, ele tem uma cera específica para manter a qualidade da antistática do piso, né? E isso é caríssimo. Então, assim, numa fábrica
que exige tudo isso, sim, mas num laboratório, às vezes, é bem complexo, né? E tem uma pergunta do Marcelo, se é possível identificar componentes falsos visualmente. Complicado, viu? A turma é boa nisso, né? Muito difícil, muito difícil. A gente consegue identificar pelo date code, porque o date code é falso, ou muitas vezes o logo está no lugar errado, tem alguma coisa estranha, mas é bem difícil você identificar visualmente. É isso aí. Importante dizer também que a Lateri, ela faz a venda para vocês fazerem produção ou venda para vocês fazerem manutenção. Então são modalidades diferentes. Converse, peça o orçamento, né, e explique qual é a necessidade de vocês para Lateri, que a Carol e sua equipe vai atender vocês. Sobre procedência, né, é importante sempre vocês comprarem de canais autorizados. E falar para o Márcio, né? Quem foi que disse sobre se dá para verificar se dá para verificar apenas visualmente? Não dá para ver visualmente de vez em quando, não. Igual a Carol disse. A turma é boa. Sim. Então a melhor forma é comprar de canal autorizado. E muitas vezes o componente falso não é nem falso, gente. É componente, por exemplo, que foi descartado pela fábrica. Isso, infelizmente, principalmente nas fábricas da China. Componentes que foram descartados, que não passaram nos testes e são desviados, são roubados da fábrica e aparecem no mercado, que ao invés de ser descartados, eles vêm para ser vendidos, mas eles não passaram nos testes, entendeu? Então, é bem complicado. Obrigado, Carol. Deixa eu perguntar para o David. David, now in English. We have a question here from Carlos. He asked about your line card on electronic components. If you have some for the and industrial applications. Yes, we do have automotive and industrial application components. It all depends on what you're looking for. We have connectors, we have wire, we have cabling, we have sheathing. So that the fuses, depending on what you're looking for, it would need to be on a per piece basis to determine if we have the exact component you're looking for. Some of the certifications we do carry for some of our components. So again, it depends on what components you're looking at. Again, back to Carol, see what we can get for you. Thank you. Eu vou pôr um link aqui, gente. Esse link que está aqui, tá? Ele vai ter... Saiu o link? Saiu. Você ali, você consegue ver catálogos específicos da área industrial, você consegue ver line card, você consegue ver o E-Tech Journal, que é uma publicação muito bacana. Ô, Giovanni, mas a gente está aqui. A equipe da Lateri é toda uma equipe ex-Farnell, tá? E é só ligar para a gente aqui. Inclusive, o telefone é o mesmo, 4066-9400, se vocês lembrarem, é o telefone da Farnell, tá? Então, a gente está por aqui, à disposição. Obrigado, Carol. Obrigado, David. Então, ele disse o seguinte, pessoal. O Carlos perguntou, né, sobre a linha de componentes eletrônicos para aplicações nas áreas automotivas ou industriais. Ele disse que sim, tem conectores, cabos fusíveis, tem itens para blindagem, tem cabos, né? E todos eles, né, vários deles têm certificações específicas em cada uma das áreas, né? E aí a Carol deixou então um link para vocês acessarem e ver o line card relacionado a essa pergunta aqui, tá bom? E lembrando novamente, para você ter certeza que o item é original, você tem que comprar de canais autorizados. Bom, é isso. Então, deixa eu chamar então o David para dizer as palavras finais aqui para o webinar. David, now it's your chance to say goodbye to Brazil, or até logo, and we see you on a next event, okay? Please. Obrigado por me convidar. Obrigado por me convidar. Thank you. Thank you for inviting me. If you have any questions, anything about private label or anything Multi-Comp Pro, like I said earlier, we have such a large selection of products. There are industrial products, there are automotive products, 75,000 SKUs. We're bound to have something in private label and Multi-Comp Pro that we can help you with.
Carol can certainly help you with anything that you need. She can reach out to me for anything that we need that's not in our catalog. If we're looking for custom components, we can certainly help with that. But thank you, and anything you need, reach out to us. Thank you very much. Pessoal, ele então agradeceu, disse que tem bastante componentes na linha industrial e automotiva, mais de 75 mil itens, né, da Multicomp Pro, e para vocês comprarem, né, itens relacionados a isso, entre em contato com a Carol, com a Latéria, e a equipe da Carol está pronta para atendê-los. Caroline Jabbour, por favor, sua vez aí de falar. Agradeço a participação de todos aí no meio de tarde, né, ao professor Newton, ao David, e a oportunidade desse canal que a Embarcados abre para a gente. E, novamente, convido vocês para participarem aí da FE, da 2023, agora em julho, né, e nós estamos todos à disposição, tá a equipe inteira lá no stand, à disposição para conversar com vocês. Acho que vai ser uma ótima oportunidade aí para a gente conversar, reconectar, tirar dúvidas, né? Não só da parte de teste de medição, mas dessa parte de componentes também. E nós vamos estar com toda a parte de placas embarcadas, Raspberry, BeagleBoard, né? A linha da Multicomp inteira lá. Acho que vai ser uma oportunidade muito bacana. É isso aí, muito obrigado, Carol. Professor Newton, é sua vez agora de dizer até logo aí, então. Muito obrigado pela apresentação e a palavra está com você. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Agradeço ao Tiago, ao David, a Caroline, e é lógico, certo? Estou sempre à disposição de vocês, quando precisarem. A gente pode falar bastante de instrumentação, e se tiverem dúvidas, de repente, vocês encontram comigo lá na FIEE, né? E a gente tira as dúvidas pessoalmente, né? E é lógico, autografar o livro, né? Que será um prazer conhecer vocês. Obrigado, professor. Então, pessoal, lembrando da FIEE, Carol, qual que é a data da FIEE? 18 a 21. Exatamente. Então, pessoal, a gente espera vocês. O professor Newton vai estar lá também para autografar, tá, os livros, e a gente vai estar lá distribuindo diversos livros, né? Esse livro que está aí na tela, e daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, então, final. É importante salientar algo que a Carol até deixou por escrito aqui no chat. A modalidade de importação, pessoal, depende da finalidade também. Para qualquer dúvida, entre em contato aí com vendas@lateriebr.com.br. É isso, né, Carol? Inclusive, se tiverem dúvida de norma, eu vi que tem um aqui, a DHL cobrou... Não foi a DHL que cobrou 100%. O governo brasileiro é que define que o imposto é de 60% sobre valor aduaneiro. O valor aduaneiro é o valor das peças mais o frete. Então, isso qualquer um, Correios, FedEx, DHL, qualquer um vai cobrar, porque é norma do governo, e se vocês viram o jornal ultimamente, vocês veem que, inclusive, se questiona a taxação dos sites chineses, de roupas, etc., e os Correios estão bloqueando tudo, né? Então, até $50 não tem? Depende, até $50 para pessoa física. Se vier de uma pessoa jurídica, pode ser para uma pessoa física aqui, mas quem embarcou lá foi uma pessoa jurídica, incide imposto. Então, acho que é muito importante entender isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é um prazer conversar com vocês e explicar. A gente já fez até um webinar sobre isso, né, Tiago? A gente precisa reeditar esse webinar aí. Mas é norma, gente, sabe? Eu acho que é muito importante entender a parte fiscal brasileira, né? Até para saber, né? Não ser surpreendido, tá? Tá joia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Carol. Obrigado, Newton. Obrigado, David. Now I ask you to turn off the camera and turn off the microphones. And I'm going to raffle books and instruments here. É isso aí, pessoal. Então eu disse aqui em inglês que pedi para que desligassem a câmera e desligassem o microfone para a gente fazer o sorteio. Então vamos lá, vamos fazer o sorteio aqui com calma, tá? Para que nada dê errado. A gente tem bastante responsabilidade aqui com dados, então a gente sempre toma cuidado na hora de fazer as coisas ao vivo, tá? Eu estou aqui com a planilha e 115 pessoas participaram
ao vivo, tá? 115 pessoas participaram ao vivo. Várias delas estão ao vivo aqui com a gente ainda. E eu vou fazer da seguinte forma: nós vamos sortear e você tem que digitar no chat se você foi o sorteado, porque eu consigo conferir o seu e-mail com o e-mail que foi cadastrado aqui, tá? Então vamos nessa. Deixa eu dar a ordem do sorteio. Então, aí agradecendo a Newark, agradecendo a Latéria, agradecendo a Multicomp, que esses itens todos foram oferecimento aí, quem viabilizou isso foi a Latéria, né? Então, agradecer ali para Carol, principalmente, que trouxe, né? E falou, não, vai ser muito legal a gente sortear esses instrumentos, além do livro exclusivo do professor, né? Esse livro não está à venda ainda, ele não foi publicado ainda, vai ser publicado nos próximos dias, e estará, né, impresso algumas unidades para vocês lá na FIEE, para quem visitar o stand lá na FIEE, tá? Da Newark. Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte: vamos sortear os 3 livros impressos, A Bancada do Técnico Eletrônica de Newton Sebraga. A regra é a seguinte: não pode ganhar ninguém do Embarcados, não pode ganhar ninguém da Latéria e não pode ganhar ninguém da Multicomp e nem lá do Instituto Newton Sebraga, tá bom? E outra coisa, você não pode ganhar 2 itens também, tá? Então quem ganhar já tem o seu prêmio. Então se for sorteado novamente, não vale. Então então a gente vai sair daqui com 5 pessoas que serão ganhadores de 5 itens. Então os 3 primeiros itens, 3 livros, tá? Eu vou compartilhar minha tela agora. Só um instantinho, que eu preciso ter muito, muito cuidado com isso aqui, tá? Vamos nessa. Então, do número 2 até o número 115. Eu vou compartilhar a tela agora, tá, pessoal? Espera aí. Um instantinho, eu estou abrindo aqui. Random. Tá. Eu vou sortear utilizando random.org, tá bom? Vamos nessa. Tá aí, random.org. Deixa eu parar aqui, porque eu tenho que mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar toda a tela. Aqui, vocês estão vendo agora toda a minha tela, né? Vamos nessa. Então, participou do número 1 até o 116. Na verdade, do número 2 até o número 116, tá? Então, vamos lá. Número 2 até o 116. O primeiro livro vai para o número 76, tá? Número 76. 76. Eric, 76. Então, um livro para o Eric. Eric, se você estiver na sala, mande uma mensagem para a gente, tá? Aí eu verifico se o seu e-mail é o e-mail cadastrado aqui. Então, o Eric ganhou um livro, tá? Parabéns, Eric. Vamos fazer o segundo sorteio. 62. Vamos ver se o Eric está aí na sala também para validar se o Eric ganhou. O próximo é o Elton. O Elton ganhou um livro do professor Newton também. Tá? Esse livro que é oferecimento aí da Newark, Multicomp e da Latéria. E o número 3. O número 3, então, quem se inscreveu já logo no começo das inscrições, que é o número 3, o Denis. O Denis também ganhou um livro. Então, vamos lá. O Denis, Elton e Eric. Vamos verificar agora. Deixa eu parar de compartilhar, só para saber se eles estão aí. Tá vendo? Só um instantinho, pessoal. Só um instantinho. Deixa eu parar a apresentação aqui e começar a apresentação novamente. Isso, para ficar organizado. Deixa eu verificar aqui. O Denis. O Denis está aqui. Deixa eu ver se o Denis é você. Denis? Denis, sim, você, Denis Rogério, você ganhou um livro do professor Newton Sebraga. Agora vamos ver se o Elton e o Eric estão na sala também. Vamos nessa. O Elton está aqui. Deixa eu ver, Elton. Só um instantinho. Elton, é você mesmo. Parabéns, viu? Parabéns. Então é o Elton com a primeira... o Elton Pontes. Elton Pontes, então, ganhou o livro. E, por último, o Eric. Vamos ver se o Eric está na sala. Eric está aqui, ó. Estou aqui. Vamos ver se bate o nome aqui. O Eric, exatamente, Eric. Parabéns, viu? Parabéns. A gente
vai entrar em contato com você, né, e mandar para um endereço do Brasil o livro impresso. Então, parabéns, então, ao Eric, ao Denis e ao Elton por ter ganhado o livro. Agora nós vamos sortear os 2 instrumentos. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Qual que é o primeiro instrumento que a gente vai sortear? Vamos sortear o alicate primeiro? Alicate. Então, vamos sortear o alicate. Deixa eu compartilhar minha tela. Compartilhar a tela inteira. Isso. Vocês estão vendo. Gerar. Número 60. Vamos lá no número 60. Linha 60. 60 é essa aqui. Então, alicate. 60 é o Márcio. Márcio, se você estiver na sala, deixe uma mensagem aqui pra gente, tá? Que aí a gente consegue conferir. É o Márcio. Se o Márcio está na sala, é o Márcio Pontes. Vamos ver se o Márcio Pontes ele escreve aqui pra gente. Ó, Márcio, se você estiver na sala, dá um ok aí pra gente saber se você tá aqui, tá bom? Então vamos esperar o Márcio responder. Eu vou compartilhar minha tela novamente para a gente fazer já o sorteio, então, do último item, tá? O último item é o multímetro digital MP7300008 da Multicomp. Esse multímetro fera aqui, tá? A gente pede para vocês também um tempo para a gente enviar esses itens. Os livros estão sendo impressos na gráfica, tá? O alicate ele está sendo importado e o multímetro também, tá? Então esperem aí alguns dias, você vai receber em um endereço no Brasil. Então, multímetro digital. Vamos fazer o sorteio agora. Então, quem ganhou é o número 85. Vamos lá na linha 85 e vamos ver quem que é o 85. O 85 é esse daqui. Multímetro. Multímetro. 85. É o Inedson. Inedson. Exatamente. Vamos ver se o Inedson está ao vivo aqui com a gente. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. O Marcos, o Márcio tá aqui. Márcio Pontes, só um instantinho, Márcio. É esse mesmo. Márcio, você ganhou um alicate, já conferi aqui. Parabéns, Márcio. Agora então só falta o último aí, que é o Inedilson. Vamos ver se ele tá por aqui. Desculpa se eu falei errado o seu nome, tá? Na emoção aqui do ao vivo, muitas vezes sai errado também. Só um instantinho. Vamos ver, vamos dar então um minuto aí pro Inedson aparecer e falar que tá ao vivo aqui com a gente. Senão a gente vai fazer outro sorteio. Pessoal, vamos lá. Só um instantinho. Vamos ver se o pessoal... se o Inedson ele aparece, tá? Se ele não aparecer, eu vou sortear para outra pessoa. Beleza? Vamos ver, vamos esperar. Inedson. Edson. Não. Olha lá, ninguém respondeu ainda. Não é você, Vicente, não é o Giovanni. Não é não, é o Inedson. Pessoal, se você tiver ao vivo, mande uma mensagem aqui, ó. O Cirineu tá até fazendo uma contagem regressiva. Aqui, aguardando. Vamos lá, última chance. Não apareceu. Então, vamos sortear novamente. Coloquei a mensagem não vale mais. Então vamos pro próximo, tá? E ele também não pode ser sorteado novamente, viu, pessoal? Ele entra na mesma regra. 79. Eu vou fazer o seguinte. Compartilhar a tela aqui para vocês. Vamos compartilhar a tela aqui. Aqui. 79. Acabei de fazer esse sorteio do 79. Vamos ver aqui o 79. Quem é o 79? Linha 79. É o Eduardo, é isso? Deixa eu ver aqui. Eduardo. Sim, Eduardo. Multi. Eduardo, você está na sala? Se você estiver na sala, você ganhou. Você tem que estar na sala e digitar lá pra gente, tá? Vamos parar o compartilhamento.
Deixa eu compartilhar a tela inteira para mostrar para vocês. Aqui, ó, Eduardo79, tá? Até marquei ele aqui. Estou esperando então ele aparecer aí para ver se procede. Então vamos ver se o Eduardo está na sala. Eduardo, você está na sala? Eduardo. Eduardo, você está na sala? Se você não estiver na sala, a gente vai dar para outra pessoa, tá? Só um instantinho, pessoal. Então vamos lá, vamos ver se o Eduardo aparece. Acho que o Eduardo foi embora, hein? O Eduardo foi embora. Então vamos fazer a contagem regressiva aí também, pessoal. Ó. Eduardo, você está por aí? Se você não tiver, a gente vai sortear novamente. Então vamos sortear novamente, né, pessoal? O Eduardo não está por aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos sortear novamente. Vamos nessa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui e vamos começar a fazer de forma mais rápida. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Generate 52. 52 aqui. Então, 52. 52. 52, Carlos. Carlos, você está online? Carlos, eu acho que deve ser Carlos Eduardo, pelo e-mail dele. É Carlos, tá? Carlos, você está na sala? Se você estiver na sala, manda uma mensagem aí. Se você mandar a mensagem, você ganhou. Senão, a gente vai fazer uma nova tentativa. Viu, pessoal? Vamos ver se o Carlos está aqui na sala. Tinha Carlos comentando aqui durante o webinar. Vamos ver se o Carlos aparece aqui e fala com a gente. Ó, Carlos, deixa eu ver se é o mesmo Carlos. Não, não é você, Carlos, é outro Carlos. Ó, esse aqui, ó. Um dos Carlos, tá? É o Cadu. Cadu. Por isso que eu acho que é Carlos Eduardo. É o Cadu que ganhou, tá? Cadu, parabéns, viu? Então, só para falar para você, não é o Carlos Camargo, é o Cadu, tá? Cadu, parabéns. Eu vou marcar aqui seu nome, tá? Para você ganhar, então, um multímetro. Certinho aqui para vocês. Então, ficou o seguinte, pessoal. Então, para registrar aqui no webinar, tá? Deixa eu aumentar minha tela aqui para eu falar certinho para vocês. Seguinte, então prestem atenção nos ganhadores. Multímetro, Carlos. Alicate, Márcio. Elton, livro. Eric, livro. E tem mais um livro, que é o livro do Denis, tá? Então, esses 5 itens serão enviados nos próximos dias. A gente pede paciência para vocês por conta da impressão dos livros e por conta da importação dos componentes, dos dispositivos, na verdade, desses 2 dispositivos, tanto do alicate quanto do multímetro, tá? Gostaríamos de agradecer, então, a Newark por ter trazido esse webinar aqui para o Embarcados e feito, né, essa grande apresentação aí com o professor Newton Sebraga, que vai ficar, então, para o futuro, inclusive, no YouTube. Nós vamos, então, compartilhar tanto os slides quanto esse vídeo do webinar, tá? Gostaria de convidar vocês para o evento do Embarcados. A gente vai ter um evento do Embarcados agora, dia 20 de junho, tá? Quem não comprou ingresso para o evento do Embarcados, aproveite aí, tá no segundo lote de vendas, tá? O pessoal da Latere estará lá também, então dá uma passadinha lá, conversar com o pessoal da Latere que vai estar no local também, tá? Nós estamos fazendo um evento em São Paulo dessa vez, tá? Então a gente convida vocês a esse encontro presencial aí nos próximos dias. Amanhã tem lives, a gente tem 2 lives por semana aqui no Embarcados, tanto na quarta quanto na sexta. A gente convida vocês também para todos os webinars que a gente faz, tá? Então, direto tem o webinar, fica ligado no Embarcados, embarcados.com.br/webinars. Lá também estará o vídeo e os slides dessa apresentação. Então, gostaria de novo de agradecer ao David, a Carol e ao Newton Sebraga, e também ao suporte aí que a gente teve do Renato, também que ajudou bastante aqui na hora de montar esse webinar. Então, obrigado a todos. A gente se vê no próximo webinar. E qualquer dúvida, manda e-mail para a Carol com relação a dispositivos e componentes. E se quiser conversar com Embarcados, manda o formulário lá no site
E a gente sempre quer ouvir vocês, viu, pessoal? Porque a gente quer melhorar sempre esse canal de comunicação. Nós vamos disponibilizar, sim, o livro digital em PDF. Quando tiver disponível, a gente vai colocar um link também lá na página desse webinar, para vocês não ter que ficar procurando. Então, você vai nesse webinar aqui, vai ter lá os slides, o vídeo e o livro também lá para vocês baixarem. Então, a gente coloca o link lá, o linkzinho certinho, mesmo se for publicado em outro local, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Encontre o professor Newton lá na FIAE. É isso aí. Tchau, gente. Obrigado.